Olá, vamos ouvir uma história, mas antes eu quero perguntar, você está envelhecendo e como é que é para você envelhecer? E como que é fazer parte da família em que várias pessoas estão envelhecendo? Aquele avô, aquela avó, seu pai, a sua mãe, aquelas pessoas que muitas vezes brincaram com você, passearam e agora o corpo já não dá aquela resposta como antes, a cabeça esquece. Às vezes conta uma história várias vezes e aí às vezes a gente fica sem paciência, tentando muitas vezes criar coisas para esse idoso, né? Porque precisa fazer coisa, precisa estudar, precisa aprender e precisa, desde que ele queira. Já pensou na solidão do idoso, em que ele já não tem muitas coisas mais para fazer com as pessoas da sua idade? E às vezes a gente fica reclamando, né, dessas histórias, porque vive do passado. Todos nós temos passado e às vezes as nossas únicas histórias serão aquelas que vivemos. Talvez por isso o idoso viva no passado, porque nesse momento as histórias não são tão interessantes e são tão vividas como antes. Eu vou ler a história de um avô, do escritor, e pode ser, né, também a história dos nossos avós, dos nossos pais. Você já viu um pastor de nuvens? Talvez você nunca tenha visto nem mesmo um pastor de ovelhas, ainda mais se você mora numa cidade grande. Mas você sabe o que é incrível dos pastores de nuvens? É que eles podem existir mesmo na maior cidade do mundo. Foi meu avô que me ensinou a pastorear nuvens. Ele é um homem incrível, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Bastava isso para justificar que meu avô estivesse nos livros. O mais inacreditável, porém só conto daqui a pouco e acho que você nem vai acreditar. Primeiro, vou dizer que quando meu avô completou 89 anos, já não tinha mais nenhum amigo. Todos eles já tinham morrido de uma ou outra doença nessa época. Teve um até que morreu de espanto. O nome dele era Etevaldo, mas todo mundo no bairro o conhecia como Seu ET. Pois bem, um dia, Seu ET foi receber o dinheirinho de sua aposentadoria e, ao chegar no caixa eletrônico do banco, notou que em sua conta bancária havia mais de R$1 milhão. Ele ficou tão emocionado que caiu durinho da Silva, ali mesmo, morreu na hora. Aconteceu que alguém tinha depositado uma fortuna por engano na conta do Seu ET. E ele não aguentou a emoção de ficar rico de repente. Tem gente que é assim, passa mal até com notícia boa. E foi dessa forma que morreu o último amigo do meu avô, de espanto. Minha mãe notou que nunca mais meu avô convidara alguém para jogar damas ou xadrez com ele. E por isso me encarregou de fazer-lhe companhia. Para falar a verdade, eu achava que não saberia fazer companhia a uma pessoa com 89 anos, porque afinal eu só tinha 11. Eu não poderia falar sobre internet, videogame ou futebol, porque esses assuntos o meu avô não conhecia muito bem. Eu tinha o maior interesse em saber do meu avô como ele tinha conseguido escapar de um campo de concentração durante a Segunda Guerra. Mas mamãe sempre me advertira para não tocar nesse assunto com o vô, porque isso o deixava muito deprimido. Então eu pensei, pronto, vamos ficar um ao lado do outro como duas pedras. E isso não me parecia nem de longe que seria divertido para nenhum de nós dois. Mas eu estava enganado.
Mesmo sem seus antigos companheiros de praça, meu avô continuou saindo de casa toda a tarde para se sentar na pracinha do bairro e só voltava depois do pôr do sol. Na primeira vez que eu saí com ele, só me veio à cabeça uma frase que, depois de dita, achei meio idiota. Mas o problema com as frases idiotas é que só percebemos o quanto são tolas depois que elas são ditas. Porque todos os seus amigos morreram e só sobrou o senhor? Perguntei. É ou não é uma frase boba? Porque eu sou um herói da resistência, menino Daniel. É por isso, respondeu ele. Menino Daniel era o modo como ele sempre me chamou. E esse papo michuruca foi toda a conversa que tivemos no nosso primeiro dia juntos na praça. Se pelo menos vovô levasse para a praça um jornal, revista ou até mesmo radinho de pilha, como eu notara em outros idosos, talvez fosse mais fácil tomar conta dele. No começo, era assim que eu pensava. Não só por não levar jornal ou revista para a praça, que o meu avô era diferente dos outros senhores. Meu avô, mesmo nos dias de muito calor, sempre estava com uma camisa de mangas compridas. Isso porque durante a Segunda Guerra, os nazistas tatuaram um número no braço dele, igual fazem com gado. E eu acho que meu avô não queria que vissem aquilo e que ele fosse obrigado a falar sobre quando esteve no campo de concentração. Às vezes, eu só passava pela praça onde ele estava e dizia, tudo bem, vó? E ia embora. Outras vezes me sentava um pouco com ele. Um franzino e inocente velhinho de 1,74 metros e cabelos brancos, chinelos de couros sempre limpíssimos, e seu neto de 11 anos de cabelos loiros e calçando tênis sempre sujíssimos. Numa certa tarde, perguntei, ô vô, o senhor não se cansa de ficar muito tempo aqui sem fazer nada? Quem disse que eu não faço nada? Eu fico aqui pastoreando as nuvens, menino Daniel. E esta hora do dia é a melhor para se fazer isso. Ele disse um tanto ofendido. Naquele momento, olhei para o céu e vi que meu avô tinha razão. Era magnífico ver o modo como o céu mudava de cor e de forma. No momento, você poderia pensar estar vendo um elefante ou um palácio. No instante seguinte, aquela imagem mudava, ele estava uma cascata, e de branca cascata, a imagem mudava para uma cegonha pescando. Meu avô, um pastor de nuvens. Depois que eu descobri isso, passei a gostar cada vez mais de passar alguns momentos na praça, pastoreando nuvens com ele. Mesmo quando fiquei adulto, sempre que eu podia, passava lá na praça onde meu avô se senta. Mas essa não é a coisa incrível sobre o meu avô, que eu quero contar desde o início. A coisa incrível é esta. Acho que meu avô conseguiu laçar a morte ou o tempo e o prendeu a um banco de praça, isso ainda no tempo em que ele vivia na Europa. Ou fez com o tempo ou a morte um tipo de acordo. É por isso que ele conseguiu sobreviver na guerra e hoje em dia, com 99 anos, isso mesmo, 99, meu avô continua todo fim de tarde a se sentar no banco predileto na pracinha. E acho que será sempre assim, pois meu avô, eu tenho certeza, só vai morrer quando ele quiser. Então, um dia, se você encontrar um velhinho de cabelos brancos sentado quietinho num banco de praça, com camisas de mangas compridas, tomando conta das nuvens, pode apostar que ele é meu avô. Não lhe pergunte nada, pois ele não gosta muito de conversar nessas horas. Apenas por um instante, olhe para o céu e veja o que você esteve perdendo a vida toda.
este livro, você já viu Um Pastor de Nuvens, a história deste livro, que tem um outro livro tem uma outra história neste livro, é de Walter Moreira Santos, e a ilustração é de André Neves. É muito linda a história. E assim, né, como o avô dele, quando ele escreveu esse livro, o avô dele já tinha partido, nós, né, teremos os nossos queridos idosos que um dia irão partir. E quais são as histórias que você tem anotado, né, para que se torne imortal? Né? As histórias, as memórias, porque a gente só perde de fato alguém na nossa vida quando a gente esquece. A morte é um momento só do outro, né? Um outro lugar que vai, né? Não sei, depende, né? A gente está descobrindo ainda. Mas enquanto a gente tiver na memória, a pessoa viverá sempre viva com a gente. E a história, ela sempre vai ser esse meio de trazer, né, as lembranças, recordações, as emoções. E ouvir as histórias dos nossos e vivenciar também com eles as histórias e registrar, né, como fez esse autor, é maravilhoso. Imagina só, né, lembrar dos momentos que você viveu com teu avô, né, aquele avô, aquela avó que você aprendeu, né, a cozinhar, aquela profissão que você escolheu porque o seu avô te deu, né, aquele meio, né, de gostar daquilo que você escolheu fazer, né? A mãe, seu pai, né, que deixou tantas coisas boas, né, para você no seu crescimento, na tua maturidade, aqueles momentos que você passou e às vezes passou em branco, mas se você registrar, vai ser uma linda história. Se torne parte de uma história, lembre de tudo aquilo que você viveu e registre. Faça um relato das suas histórias com aquelas pessoas que são maravilhosas. E não esqueça que você também vai, né? Afinal, né? Cabelo branco não é sinal de envelhecimento, mas também faz parte de envelhecer. Então, às vezes, a gente esquece que a gente vai envelhecer, a gente vai fazer parte da história de alguém. E, se você estiver sentada numa praça, olhe para o céu e aprenda a pastorear nuvens. Às vezes, né, a gente pode ali ouvir, criar histórias maravilhosas com outras pessoas. Um grande beijo. Ouve mais aquelas pessoas que têm muita história para contar e se torne parte delas, mesmo que muitas vezes as histórias pareçam tão incríveis que você fique imaginando, será que aconteceu? Não importa, porque na imaginação tudo pode acontecer e pode mesmo. Beijo.